Olá pessoal, eu recebi alguns e-mails, pessoas comentando a respeito do REDPRI e, portanto, resolvi fazer algumas considerações. A primeira é a respeito do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, né? Como foi falado já, eu disse no vídeo do REDPRI que falava do RDD que no inciso 3 aqui, o preso tinha direito a duas visitas semanais. E como nós lemos aqui no 3, o preso tem direito a visitas semanais de 2 pessoas. Então, retificando, é uma visita por semana de 2 pessoas, e não 2 visitas como eu havia dito. Então, o preso no RDD tem direito a visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças com duração de 2 horas. Então, não são 2 visitas, e sim uma visita semanal com a duração de 2 horas. Então, essa é a primeira retificação que eu queria fazer. A segunda não é retificação, é um comentário, né? É o seguinte, no artigo 60 fala que as medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e cessarão de imediato por determinação do diretor-geral de segurança do diretor-geral ou do diretor de segurança após atingir a finalidade, né? Então isso é a respeito dos meios de correção. Mais um detalhe que eu achei interessante é aqui no inciso 1 do artigo 61. Os meios de coerção, tais como algemas e camisa de forças, só poderão ser utilizados nos seguintes casos: como medida de precaução contra fugas durante o deslocamento do preso, podendo, essa palavra, podendo ser retirada quando do comparecimento em audiência perante autoridade. Então, podendo, ser retirada em audiência perante a autoridade judiciária. O que eu tenho que falar, pessoal? Quando eu estava lendo a norma de execução do Estado de Minas Gerais, a Lei 11.404, lá fala, no lugar de podendo, está escrito devendo. Lá estava dizendo, lá diz que os meios de coerções serão utilizados como medida de precaução contra fugas durante o deslocamento de presos, devendo ser retirados. O REDPRI diz podendo. Então nós devemos prestar atenção, se essas questões caírem na prova, qual lei que está pedindo. Que se for referente aos meios, se for referente ao meio de coerção, segundo a lei de execução penal e a norma de execução penal, então é devendo. O REDPRI diz podendo, né? Nós sabemos que o REDPRI é uma lei mais nova, né? É uma lei mais nova do que a norma. Então, se não vier escrito, se vir somente os meios de coerção tais como algemas e camisas de força só poderão ser utilizados nos seguintes casos, e não vier citando normas nenhuma, nós devemos colocar o podendo, porque é uma lei posterior. Nós sabemos que a lei posterior, ela derroga a anterior. Então, essa lei, como é mais nova, né? Então, é o que está valendo. Pode ser retirado. Então, não é obrigatório retirar as algemas, por exemplo, de um preso diante da autoridade judicial. Se o preso lá é vadio, se o preso está com intenções de provocar um tumulto, então ele pode ficar algemado perante. Então é podendo. Então nós devemos prestar atenção, mas observar qual que está perguntando na prova, né? Um outro detalhe que eu queria levar em consideração é o artigo 72 do REDPRI, o artigo 72. Ele fala que na presença do preso submetido a julgamento será lida a peça acusatória, composta da narração dos fatos. Peça acusatória. Quando eu li
citei esse item pela primeira vez, eu disse que seria lida a sentença, seria na presença do preso. E não é a sentença que será lida, é a peça acusatória, é a acusação que será lida na presença do preso. O preso ali vai ser cientificado pela autoridade ali qual foi o seu delito. Então a peça acusatória será lida na presença do preso e não a sentença. A sentença não é necessário que ela seja lida na presença do preso. No caso, a sentença pode ser, depois ele levado apenas os autos, um ciente para ele assinar. Então não é necessário então ser lida a sentença, e sim a peça acusatória. A acusação que deve ser lida na presença do preso. Então recicle essa informação. E por último, a última retificação que eu queria fazer está aí no artigo 79, né? O artigo 79, a situação é o seguinte, quando nós estávamos fazendo REDPRI, quando chegamos no artigo 79, provavelmente cliquei 2 vezes e pulei esse artigo. Então, o artigo 79 nos vídeos anteriores ele não foi citado. E o que diz o artigo 79? Somente após tornar-se definitiva será a punição mantida no prontuário do preso. E essa é uma boa questão de concurso público que estava ficando para trás. O que acontece? No caso do recurso disciplinar, o preso foi punido com a sanção, ele entrou com recurso. Lembrando que o recurso no REDPRI, ou na Lei de Execução Penal, na execução em geral, o recurso, ele suspende, ele tem um efeito suspensivo. O que acontece, né? E somente então vai ser mantido no prontuário do preso após tornar-se definitiva, após o trânsito em julgado. Porque prevalece o princípio da inocência, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E também isso se estende ao processo administrativo, se estende ao processo disciplinar. Então, portanto, somente o preso será considerado culpado após o trânsito em julgado da sua sentença ali administrativa. Então, por isso, observar esse detalhe aí, que somente após definitiva, então, que será colocado nos autos no seu prontuário definitivo. Então, se ele for absolvido, não será colocado no seu prontuário, e enquanto também não transitar em julgado, não será ali fixado no seu prontuário a sua falta, a sua sanção, a sua sentença. Então é isso que eu tinha que fazer, pessoal. Desejo a vocês uma boa prova. Aguardo vocês. Espero que todos consigam então a tão sonhada vaga, né, no sistema prisional. Muito obrigado. Até mais. Valeu.